o ex-goleiro Jackson Follmann, um dos 6 sobreviventes da queda do voo da Lamínia que levava o time da Chapecoense para a Colômbia, esteve em Três Itilhas a convite do Núcleo de Mulheres Empresárias para palestrar. Antes da palestra, Follmann recebeu nossa equipe para uma entrevista. Por conta do acidente, Follmann teve parte de sua perna direita amputada. Na entrevista, Follmann contou um pouco sobre sua trajetória de jogador, recuperação após o trauma do acidente e sua nova fase de vida como palestrante e cantor. Jackson, primeiramente eu quero te agradecer imensamente por nos receber para esta entrevista nessa sua palestra aqui em Três Itilhas. Muito obrigado. Seja bem-vindo a Três Itilhas e ao nosso programa. Obrigado, Milton. É um prazer estar falando contigo, né? Aos ouvintes da Rádio Tropical. Feliz em poder vir pela primeira vez para Três Itilhas, né? Com a palestra tocando em frente, né? Nessa minha nova vida, nessa minha nova fase. Sim. E eu fico muito feliz porque a gente sabe que cada um tem seu propósito, né? E a vida dá uma reviravolta. E hoje o meu propósito é poder ajudar as pessoas através do meu testemunho, através da minha história, da minha palestra. Então, muito grato por poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Você é gaúcho, né? Sou gaúcho. Follmann. Sou gaúcho, sou de Alecrim, Rio Grande do Sul. Alecrim. Minha cidade tem mais ou menos 6, 7 mil habitantes. Acho que é até menor que Três Itilhas, né? Mais ou menos igual, um pouquinho menor, né? Foi onde eu nasci, né? Na região noroeste do Rio Grande do Sul, mas saí de casa muito cedo, com 14 anos, né? Sim. Mas sou gaúcho. Gaúcho. E gremista, não é? Gremista. Foi lá que você começou, né? A sua carreira. Comecei no Grêmio, sim. Eu sou gremista desde berço, né? Não escondo de ninguém, né? É lógico que sou gremista e chapecoense, não tem como... Certo. Dispensa comentários, até pela história, por tudo. Sou um cara que sou torcedor do Grêmio, mas eu falo assim, falo para muitas pessoas, a gente tem muitos amigos no futebol, né? Muitos conhecidos, né? No jogador, então a gente acaba torcendo para os amigos. Né? Certo. Hoje a gente deixou um pouco de lado a 100% paixão, né? E acaba sendo um pouquinho mais profissional, digamos assim, né? Analisando jogos, enfim, analisando os amigos. Então isso é bacana. Como é que você se interessou, começou a sua carreira sendo goleiro? Por que o gosto por goleiro, ser goleiro? Cara, eu sempre gostei da posição de goleiro, né? Eu acho uma posição diferente, né? Uma posição onde você tá ali no estádio para ver o gol e o goleiro tá lá para evitar, né? O que todo mundo quer ver. Pois é. Né? Então é uma carreira, é uma posição prazerosa, onde eu sempre me apaixonei desde a primeira vez, né? Acho que é um jogador que é amado e odiado ao mesmo tempo. Exatamente, né? A gente sabe que o erro ele é fatal, né? Porque se tu errar é gol, né? O goleiro não pode ter muito erro aí. Mas, como eu disse, é uma posição assim, muito prazerosa, onde eu sinto que os goleiros são muito mais unidos, né? Sim. Porque trabalha separado dos atletas, né? Enfim, então isso sempre me despertou um interesse, né? De buscar algo a mais, de aprender a técnica do goleiro, né? E eu acho que diferente dos outros atletas, talvez da grande maioria, que falam que era ruim na linha, teve que ir pro gol, ele começou a tomar o gosto, né? Sim. Eu sempre fui um cara que gostei da posição e, cara, fui pegando gosto, né? As coisas foram acontecendo, saí de casa com 14 anos. 14 anos. Faço um teste, um peneirão lá no Grêmio, né? Acabo passando, então ali fui aprendendo a parte técnica do goleiro e as coisas foram acontecendo e foram se tornando mais sérias, né? De uma paixão, né? De uma situação assim, poxa, se der certo, beleza, se der certo, vou voltar para casa, tá show de bola. Certo. As coisas começaram a ficar mais sérias, né? Pois é. E aí fui indo e fiz essa minha carreira de 12 anos, né? Que eu conto com o maior prazer, maior orgulho, apaixonado pelo futebol, pela posição. Pois é, você passou pelo futebol, saiu do futebol gaúcho, mineiro, paulista e depois catarinense novamente. Exatamente. Aqui no sul de novo, não é? Eu comecei no Grêmio, depois do Grêmio fui pro Juventude, né? Me profissionalizei no Juventude, depois o Grêmio me compra novamente. Aí eu tenho um empréstimo de 3 meses pro Linense, pro Campeonato Paulista, retorno pro Grêmio. Onde acaba meu contrato do Grêmio, eu vou pra Minas para jogar o Campeonato Mineiro. Onde eu saio de Minas e venho pra Chapecoense. Né? Então, isso foi em 2000 e... Eu comecei em 2008, né? Na Chapecoense foi 2015? Não, na Chapecoense foi em 2016. 2016. Eu chego na Chapecoense em maio de 2016. Tava 7, 8 meses ali até o acidente, mas tinha um contrato mais longo, né? Mas era um pouco recente ainda a minha passagem lá. E você veio para ser reserva imediato do Danilo na época? Exatamente. Já ou não?
Eu vim junto... Na época, quando eu chego na Chapecoense, o Nivaldo já estava começando a encerrar a carreira dele, né? Sim. E aí o Nivaldo ia sair, precisavam de um goleiro reserva, né? E ali eu tive alguns destaques no Campeonato Mineiro, né? E aí acabei optando por vir para a Chape, né? Até pelo projeto, enfim. E vim como segundo goleiro ali, brigando com o Marcelo Boeck na época. Sim. Mas respeitando, né, toda a hierarquia, né, mas querendo meu espaço com toda certeza, né, porque o Danilo, primeiro o Nivaldo, né, construiu a história dele, subiu todas as divisões, enfim, goleiro que teve 300 jogos pelo clube, né, então querendo não era um espelho para mim, né. Sim. E o Danilo que dispensa comentários, né, o Danilo tava muito difícil da Chapecoense segurar, né, ele porque ele estava numa fase incrível, vários jogos, né, vários campeonatos e vários times grandes, né, com maior poder financeiro, estavam querendo levá-lo, né? Então, o projeto que a Chapecoense me apresentou foi um projeto muito interessante, né? Por isso que eu opto por vir para a Chapecoense, né? Para vir. E também pelo fato que eu nunca também tinha jogado numa cidade, digamos assim, perto da cidade dos meus pais, da minha família, sim. Né? São 3 horas e meia, né? Mas sempre estive muito longe, né? Claro. E aí quando eu recebo o convite, né? Tive outro convite do América Mineiro, quando acabou o Campeonato Mineiro, para ficar no América Mineiro, lá em Minas. Mas realmente o projeto da Chapecoense ele me despertou muito mais interesse e aí eu largo tudo lá e venho para cá. Sim, até porque a Chapecoense estava numa fase muito boa, muito interessante, né? A Chapecoense conquistou uma simpatia pelo Brasil afora, todo mundo torcia para a Chapecoense, tinha uma simpatia incrível, né? Com certeza. Tinha uma sinergia muito grande, né? Era uma sinergia muito grande, assim, a gente via que as pessoas realmente, o segundo time era a Chapecoense, né? E também muito pela gestão do clube, né? Por estar sempre caminhando com as próprias pernas, né? Não fazendo loucura. Eu acho que isso é muito importante, né? Para o sucesso da gestão e também como um todo da Chapecoense, né? Todo mundo comentava muito sobre a Chapecoense em relação a isso. E a gente sabia que do carinho de todos os torcedores, então, querendo ou não, isso dava um gás a mais para a gente, né? Nas outras competições. Certo. O maior exemplo foi a Sul-Americana, né? Onde todos os brasileiros estavam torcendo pela Chapecoense naquele momento. Foman, além de jogar futebol, você é cantor, toca a sua música, canta. Isso também sempre veio desde berço, assim, desde criança? Sempre tive 2 sonhos, né? A música e a bola, né? A bola, a oportunidade do futebol veio primeiro, mas eu nunca deixei a música, né, de lado. Muito pelo contrário, todos os clubes que eu passei, sempre a música. E que música você curtia assim lá no... Cara, eu curto uma boa música, né? Lá em Alecrim, assim, se curte bandinha, essas coisas? Sertanejo? Fui muito pra bailão, viu? Fui muito pra bailão. Mesmo? Foi. Gaúcha, nativista, né? Antes de eu sair de casa, nativista. Eu tenho muitos festivais da minha cidade, músicas nativistas, né? Regionalistas, então... Eu curto, como eu falei, eu curto uma boa música, né? Se tiver uma letra interessante, né? A gente... Sou bem eclético, mas... Se for para escolher, sem sombra de dúvidas, é o sertanejo, né? O sertanejo mais raiz, então. Até as músicas que eu lancei foram mais nessa pegada, né? Músicas com mais histórias e música mais... Uma levada mais leve, mais tranquila, digamos assim. Tá certo. E, Foman, hoje você está com o teu projeto de palestras Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos tocando em frente aí toda semana viajando, graças a Deus, para tudo que é lado, né? Agora na semana que vem a gente está indo para Bolívia, então a gente está indo para fora do país também. Ano passado a gente já tinha ido para lá. Com essa palestra? Com a palestra Tocando em Frente. Então, muito feliz, como eu comentei contigo aqui no começo, né? Em poder contar mais a fundo da minha história. Sim. Eu acho que as pessoas elas têm essa curiosidade, né? De ouvir com mais detalhes, né? E acima de tudo você poder, né, deixar uma palavra de conforto, você poder, né, pelo fato de você passou por uma situação, né? Querendo ou não, foi uma situação que mudou da noite para o dia. Né? Sim. E a nossa vida é isso, né? A gente precisa falar sobre isso. Então eu falo muito sobre a valorização das coisas simples da vida também, né? E de você valorizar o teu colega, né? Que a gente não valoriza no dia a dia, muitas vezes. Exatamente, às vezes a gente está muito focado no profissional, no trabalho, né? E acaba perdendo, né, o principal. Certo. Né? Que é as coisas simples. E você canta família, na palestra? Canto na palestra também. Aqui a gente faz de então tudo. É uma palestra show, digamos. Mais ou menos isso, né? Eu tenho o meu show particular, né? Separado, também? né? Se for contratar o Jackson Foman, tem a palestra Tocando em Frente, tem o talk show que é com o mediador, tem o pocket show que é com a banda reduzida e tem o show completo, que é 10, 12 músicos, enfim, então você é versátil. Como diz lá aqui no Sul, a gente é do break, né, meu? Então a gente precisa fazer o break, né? Sim. Então a gente está com esse projeto, mas muito feliz, né, cara, por poder, né,
através da minha palestra, levar uma mensagem positiva e também através da minha música, né? Uma coisa que eu sou apaixonado, né? Eu nunca vi sua palestra, mas o pessoal diz que é emocionante, o pessoal gosta, comenta bastante. Você está feliz com o teu projeto? Muito feliz, muito realizado. Sou um cara que, assim, que só tenho que agradecer a Deus por todas as oportunidades, né, que surgiram na minha vida, né? Tanto pessoal quanto profissional também. Foi difícil, é difícil. Vai ser difícil, mas a gente precisa fazer do limão uma limonada, a gente precisa tirar a parte boa das coisas, e existe a parte boa de uma situação, né, de uma situação triste, ou digamos assim, difícil, né? Então, eu estou muito feliz, assim, muito realizado profissionalmente e pessoalmente com tudo que está acontecendo. Jackson, é a pergunta que tu já respondesse milhares de vezes. Lá vem. Eu vou fazer também para você. Naquele último dia, naquela viagem, você teve algum tipo de pressentimento, alguma coisa nesse sentido, que algo poderia acontecer, ou foi um dia normal? Foi um dia normal, apesar de a gente ter esperado muito, né, no aeroporto de São Paulo, principalmente, né, porque em São Paulo a gente pega um voo comercial para ir para Santa Cruz de la Sierra, né, e para pegar a Lamia, né, o voo da Lamia lá na Bolívia. Eu lembro que a gente ficou esperando muito tempo no aeroporto, e foi bem cansativo, assim, sabe, mas jamais passou pela nossa cabeça, né, algo mais grave, né? Sim. Em relação a tudo o que aconteceu. Então, a gente estava fazendo um voo tranquilo até então. E quase chegando assim no aeroporto, os motores azuis se apagam. Né? E aí fica um silêncio. E ali realmente você começa a ter pensamentos... E alguém avisou que teria problema? Ninguém avisou nada. Não? Né? E eu acho que isso foi o pior também. Porque... o fato é que a gente viaja toda semana de avião, né? O atleta está viajando para lá e para cá, e aí quando acontece uma situação dessa, você sabe que algo de muito grave está acontecendo, mas ao mesmo tempo você não quer acreditar. Você não tem como levantar e sair, né, pela porta. Então, foram segundos de muita angústia, né? Onde eu particularmente vi vários colegas meus também rezando, né? E pedindo a Deus que nos livrasse do pior, né? Então, mais ou menos isso que eu lembro. Sim. E em que parte do avião você estava sentado? Estava sentado exatamente rente à asa ali, bem no meio do avião. Bem no meio do avião ali. No corredor, na janela? Na janela. Então eu conseguia ver na minha janela a asa, enfim, ali. Então eu estava sentado bem no meio ali. Você foi um dos 6 sobreviventes. Você já se perguntou por que você está entre esses 6? Nunca me perguntei, né? Eu acho que a vida vai me mostrando, né, com o tempo, né, o porquê eu fiquei. E um dos propósitos fortes, sem sombra de dúvidas, como volto a dizer, assim, é poder eu contar meu testemunho, né? Te falo que nunca passou pela minha cabeça que um dia eu poderia ser um palestrante, né? Sim. Poderia contar minha história, né? Enfim, ajudar as pessoas. Então, a gente vai entendendo com o passar dos dias, com o passar dos anos, né? E eu procuro me apegar às coisas positivas, eu procuro me apegar ainda mais à minha família. Eu sou um cara muito família, né? E, enfim, a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Acho que talvez lá na frente a gente vai entender o porquê, né? Certo. Que ficamos, né? Mas eu falo e falo abertamente dos outros sobreviventes, são meus irmãos, né? O Neto, o Alan, enfim. Você tem contato com eles? Contato direto, assim, meus padrinhos de casamento também. Então a gente conversa muito em relação a isso, né? Então a gente sabe que a gente ficou para fazer algo mais, né? Não que os outros não... Mas cada um tem seu propósito, cada um tem, né, o seu momento, né, digamos assim, final aqui na Terra. Sim. Né? Eu vejo sempre pelo milagre, não fujo disso, né? O que aconteceu com a gente não foi o lugar que eu sentei, não foi a posição que eu fiz. Muito pelo contrário, né? É lógico que o milagre que aconteceu com a gente queria que acontecesse com todos, né? Mas tá tudo nas mãos de Deus, né? Então a gente não... E Jackson, você consegue falar desse assunto normalmente? Você tem algum trauma, tem alguma dificuldade de falar? Porque você responde essas respostas, você tem que dar seguidamente, né? Você consegue falar disso tranquilamente hoje? Te causa algum desconforto? Como é que é isso para você? Desconforto não, até porque eu sempre falo que eu não fui um atleta conhecido, então o Brasil e o mundo me conhecem pelo acidente, isso faz parte da minha história. Né? É lógico que quando você para falar, é um assunto pesado, né? Um assunto que... Volta à tona tudo aquilo do novo. Exatamente, que teve muito sofrimento, né? Tanto físico quanto psicológico, né? Ainda tem, né? Sim. Mas como eu te falei, faz parte da minha história. Quando as pessoas me perguntam, eu sei que as pessoas não me perguntam por maldade, Sim. por curiosidade, né?
é uma dúvida, né? É algo nesse sentido, assim, que eu procuro, né? Tentar falar abertamente, né? E como eu te falei, hoje, como eu faço palestras toda semana, então eu conto a minha história, eu falo sobre vida, então é fato real. Sim. Né? Então isso faz parte, é lógico que a gente foi trabalhando com o passar dos anos, né? Com profissionais, com tudo isso aí, porque lá atrás, com toda certeza, era muito difícil falar sobre isso. Sim. Né? Agora, digamos assim, a gente tem um certo... não sei se a palavra é profissionalismo, né? Ou algo nesse sentido, né? Para conseguir colocar melhor as palavras, né? E para voar também é tranquilo? Não. Não? Não. É meu maior medo, né? Sim. Mas é uma necessidade, né, cara? Sim. Não tem o que fazer. Acho que... Ainda mais palestrante assim, se desloca Exatamente, bastante, a gente vai para né? todo que é lugar, todo que tipo de estado, né? Eu sempre falo que o mais perigoso é você pegar teu carro, sair do sul e ir lá para Bahia, um exemplo, né? Se torna muito mais perigoso que pegar um avião, né? Sim. Mas é meu maior medo, sem sombra de dúvidas, né? A gente vai superando a cada voo, a cada dia. Sim. E para fazer as palestras, Foman, você fez algum treinamento, fez aula de fonoaudiologia, oratória, postura, você fez alguma coisa nesse sentido? Fiz e faço, né? A cada 4, 5 meses a gente faz. Tem toda uma estrutura por trás do Jackson Foman, né? A Inexperiência, que é a empresa lá de São Paulo, que é especialista em palestra, faz gestão de carreira. Então ela tem Você mora lá hoje, em São Paulo? Moro em São Paulo, faço toda a gestão da minha carreira. Então a gente montou a palestra, início, meio e fim, né? Ensaiou em cima, né? A gente tem profissionais para trabalhar a performance, né? De como se colocar, né? A voz, enfim, o próprio trabalho de fono também. Então a gente fez uma preparação, porque lá atrás a gente tinha muitos convites, né? Poxa, vem contar a tua história, aquela coisa toda, né? E eu sempre tive aquele medo, né? Poxa, o que eu vou falar? Vou sentar lá e vou falar o quê? Mas você fala bastante, né? Você é falador, né? Eu gosto de falar, cara. Se me deixar, eu vou falando, porque eu ganho a vida hoje, né? Falando, então... Sim, exato. Eu preciso falar, então, mas se tem, sim, todos os profissionais, né, por trás de tudo isso, né? Que fazem tudo. Tanto que a ida para São Paulo foi justamente por isso, né? Pelo fato que tem empresa lá que está em São Paulo, né? Então, acabou que ficou muitas viagens para lá e para cá. A gente sabe da nossa logística aqui, né? Sim. Eu também queria mudar um pouco de áreas, né? Sair um pouco de Chapecó, enfim. Então, a gente sentou com o clube amigavelmente, tomamos a decisão juntos, né? Foi bom para o clube, foi bom para mim também, né? Poder sair um pouco, né? E eu estou muito feliz, cara. Muito feliz em São Paulo, né? Eu sempre falo assim, eu moro em São Paulo, mas eu moro no meio do mato lá também. Senão... Me bota no meio daquela cidade grande lá, eu já tinha enlouquecido, né? Então, eu moro, né, do ladinho de São Paulo, né, que é uma cidade chamada Barueri, então... E, enfim, estou muito feliz, né, com o meu lugar onde eu moro. Que bom. E com o que eu faço hoje, né? Com todas as pessoas que estão ao meu redor aí. E o teu projeto de vida é continuar fazendo palestras, cantando... 70% da minha renda vem da palestra, né? Tem a música também. Eu também sou embaixador de algumas marcas, nas redes sociais, né, no digital, então... Sim. Esse é o meu projeto num todo, né? Esse ano até foi uma situação diferente que eu fiz, né? Acabei comentando o Paulistão, né? O campeonato estadual, né? Sim. Uma coisa que eu sempre tive esse convite todos os anos, né? E até por toda a correria, né? Optava por não fazer, né? E esse ano foi diferente. Esse ano a gente fez, foi muito legal também, né? E querendo ou não, é uma situação nova, apesar de ser no esporte, é novo, né? Certo. Comentarista, né? Falar, enfim, avaliar, analisar os jogadores, o jogo, então... Mas foi muito bacana, foi muito positivo, né? O feedback, assim, foi legal pra caramba, né? E eu fiz muito no campo também esse ano. Ah, né? sim. E aí você consegue, né? Ter aquela troca de experiência com os jogadores, a gente conhece muitos jogadores ali. E aí você consegue ver o jogo mais próximo, né? Sentir o calor da torcida, enfim, o carinho também, é muito legal. Então foi muito bacana esse projeto também, um projeto novo, querendo ou não. Mas é isso que eu tô focado hoje. Tá certo. E Jackson, quem vai ser o campeão brasileiro esse ano? Não vou falar do meu Grêmio, não vou falar do teu Inter, porque não tem como. Não tem como. Não tão legais. Nós vamos chegar, né? Cara, Palmeiras tá muito forte, né? Flamengo eu acho que não leva. Tá ali no Palmeiras, Fluminense tá legal. Tá, né? Botafogo tá legal. Mas é cedo ainda. É cedo. Né? É cedo, mas eles estão fazendo dever de casa, né? E vai indo, daqui um pouco estão lá, né? Mas assim, eu acho que tá pra Palmeiras, Fluminense, eu tô gostando, como eu falei pra ti, né? Do trabalho do Diniz. Botafogo é uma surpresa, porque todos os outros anos, né? Sempre brigava ali pra não cair, enfim, né? Tava bem bagunçada a gestão. Virou SAF, agora tá mais organizado. Eu acho que tem muita água para rolar, como tu citou, né? E eu espero que
que dentro disso tudo eu e a nossa dupla Grenal possa dar uma alavancada aí, né? É verdade. E tanto o Grêmio quanto o Inter possam contratar jogadores à altura também, né? Claro que contratou o Soares, beleza, mas os caras que jogam com ele já não são... Pois é. Então acho que tem que contratar 2 aí beirada para jogar junto com o Soares aí para entender melhor a cabeça daquele gringo lá, que a cabeça dele vai a 1000, né? E o Inter eu tenho certeza que logo também vai contratar um jogador de ponta para não ficar atrás do Grêmio, né? Senão... Jackson, para a gente finalizar, que mensagem você deixaria para o nosso ouvinte, o nosso telespectador aí? Olha, vive intensamente como se fosse o último dia de suas vidas, né? E eu falo isso porque eu senti na pele que realmente o dia de amanhã ele pertence a Deus, né? E a vida me mostra, nos mostra, e cada dia que a gente não tem idade para passar por alguma dificuldade, para estar lutando pela nossa vida, então viva como se tivesse de partido. Acho que essa é a maior frase, até uso essa frase que foi do livro do meu parceiro, que infelizmente não está conosco hoje, que é o Rafael Renzo. Pois é. Né? E o título do livro dele era esse, né? Viva como se tivesse de partido, né? Porque realmente a gente precisa viver intensamente o hoje e o agora, porque o amanhã ele não existe, o ontem é história, né? E hoje é dádiva. Jackson Follmann, muito obrigado. Te agradeço. Pela gentileza de atender a gente aqui. Seja bem-vindo a Três Itilhas. Sempre que quiser, volte para cá. Nosso Tirol brasileiro, não sei se você já tomou um chopinho, mas está no convite, né? Aqui se faz um chopp de qualidade. Vamos ter que experimentar, né? De filho de Deus, tomar um chopinho depois da palestra. E você que nos assistiu, muito obrigado. Pode ir lá, curtir, compartilhar, comentar a nossa entrevista com Jackson Follmann, gremista gaúcho, presente aqui em Três Itilhas. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.